Olá, olá todo mundo, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou Cintia Mazzoni, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento e tenho como proposta aqui no canal Trocando em Miúdos, Trocar em Miúdos, que seria falar de forma simples e descomplicada todos os eventos, todas as informações que ocorrem, que são estudadas pelos universitários, pelos médicos, pelos psicólogos, pelos profissionais da saúde e que muitas vezes as pessoas em geral não têm acesso. Então eu tenho como proposta aqui falar alguns assuntos como desenvolvimento infantil, educação, e etc. Já falamos alguns vídeos atrás sobre desenvolvimento infantil, sobre autismo, sobre o desenvolvimento típico e atípico. Hoje eu queria falar com vocês sobre saúde mental na infância, já que toda a minha formação foi voltada para as crianças, foi voltada para pensar infância. Portanto, eu gostaria de aproveitar o Setembro Amarelo para poder falar sobre saúde mental na infância. Pensando que saúde mental não é simplesmente ausência de doença, ou seja, não é porque eu tenho saúde que eu não tenho doença, não é porque eu tenho uma boa saúde que eu não tenho uma boa saúde física, que eu não tenho ansiedade, que eu não tenho depressão, que eu não tenho algum tipo de transtorno. Às vezes nem transtornos, às vezes apenas dificuldades em se viver a vida. Mas vamos voltar, Em primeiro lugar, o que é a infância? A infância é um período da vida em que corresponde do 0 aos 11 anos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 11, 13 anos, não me lembro mais. Mas é por volta disso, no começo da adolescência. E esse é um período em que elas são julgadas, elas são colocadas como vulneráveis, As crianças são vulneráveis, portanto, elas precisam estar no comando de alguém, elas precisam estar sob o domínio de alguém. Por isso a gente diz que elas são atravessadas pelo meio, porque elas não têm domínio de si mesmas, elas não conseguem resolver as suas próprias dificuldades. E o que isso tem a ver com a saúde mental? Puxa vida, a criança ela não tem autonomia, Afinal de contas, ela depende de outras pessoas. A criança ela não pode responder por si mesma, porque ela depende de outras pessoas para responder por elas, ainda que legalmente. Na nossa sociedade, pensamos criança, eu brinco que é um mito da infância feliz, Que a criança tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre alegre, sempre brincando, sempre com aquele semblante de alegria, O que nem sempre é verdade, Muitas vezes as crianças, elas têm dificuldades, elas têm medo, elas têm problemas sim, E elas têm angústias também, que muitas vezes não são ouvidas. Elas têm desejos que muitas vezes não são ouvidos. Elas têm necessidades que tantas vezes também não são ouvidas. Do que eu tô falando? Muitas crianças não conseguem ser ouvidas pelas próprias famílias, no sentido de elas querem, por exemplo, elas gostam mais de uma família ou de um tio do que do outro. Portanto, quando elas chegam na casa do tio que elas preferem, elas beijam, elas abraçam, elas brincam. Quando elas chegam na casa do outro tio que elas não gostam tanto, elas vão se retrair. E a mãe ou família vai lá dizer: como assim? Você não vai mandar? Você não vai dar beijo nesse tio? Que absurdo! E o desejo dessa criança, onde fica? E a disposição
o desejo de dar um beijo, de agradar esse outro tio que ela não gosta tanto. Onde fica? Isso não é respeitado, percebe? Isso também gera uma frustração nessa criança. Sem falar de outros transtornos ou outras dificuldades, né? Ou vamos dizer assim, saia justa que a criança acaba passando. Por exemplo, a complicação de se chegar, de se ganhar um irmão, de mudar de escola, de perder um ente querido, né? Isso tudo gera frustração. Isso tudo gera uma angústia para a criança, porque enfrentamento do novo. Ela não sabe o que está por vir, ela não sabe o que está para acontecer. Portanto, quando o novo acontece, ela fica insegura, porque ela não tem repertório ainda, ela não tem noção do que está por vir. Então, isso gera uma angústia danada, né? Eu vou dizer aqui da pandemia, né? O quanto que a pandemia, para nós adultos, nos angustiou, porque nos trancou em casa. E imagina para as crianças que são seres mais sociáveis do que nós adultos, né? Que estavam a plenos pulmões nesse mundo, né? De repente tem que se retrair e ficar dentro de casa, né? Não podia encontrar os colegas, não podia encontrar com os professores, não podia ir para a escola, não podia ir para o parquinho, não podia nada. E junto com isso, tinha uma mídia falando o tempo todo de morte, de os pais desesperados que poderiam perder alguém, né? Quem sabe então essas crianças que perderam alguém, que tiveram algum tipo de perda por conta da Covid. Olha que angústia que essas crianças viveram. Isso precisa ser muito atentado. E isso, muitas vezes para as famílias, não é olhado, ou quando é olhado, falado assim, não, bobagem, tudo bem, daqui a pouco passa. Não, ano que vem ela vai para a escola e ela vai ficar bem, você vai ver. Não é bem assim, né? Porque se a gente não ouve a angústia agora, essa angústia vai virar uma marca muito forte para essa criança, né? Eu brinco que a gente tem cicatriz e a cicatriz nossa, corporal, conta uma história, né? De quedas, de machucados que tivemos, né? E as angústias também formam marcas na nossa alma, né? E essas marcas nos fazem olhar para o mundo de uma forma ou de outra, de uma forma mais angustiante, de uma forma mais depressiva, de uma forma mais cinza, de uma forma mais triste, nem sempre tão alegre, né? Por isso que é importante a gente considerar a criança como um todo, né? Por isso que é importante a gente olhar para a criança em suas possibilidades, né? Afinal de contas, por mais que elas tenham possibilidades reduzidas, afinal, elas estão restritas, né, das suas decisões, elas ainda assim têm possibilidades. E se a gente não ouve pelo menos as possibilidades que elas têm, ou se a gente não mostra para elas as possibilidades que elas têm, a gente como adulto, a gente como profissional da saúde, não mostra para essa criança as possibilidades que ela tem, ela vai ficar ainda mais restrita de possibilidades, porque ela vai se ver num beco sem saída, né? E vai ficar mais angustiada, e mais fechada, e mais triste, né? E aí, para essa criança viver uma depressão, viver uma síndrome do pânico na adolescência, rapidinho, 1, 2, né? Por isso, tantas vezes a gente precisa dar a mão para essas crianças, né? No sentido de nos tornarmos adultos
de referência para que elas possam se sentir seguras e caminhar pela vida, né? E caminhar pela vida de forma mais satisfatória, se a gente pode dizer dessa forma, né? De uma forma mais segura e intencional, sabendo o que está sendo feito, sabendo para onde ela está caminhando, ou pelo menos dando significado para esses caminhos. Acho que isso já é muito importante. Vou brincar aqui, né? Quando eu assisti o filme Monstros S.A., eu a princípio não tinha entendido, mas senti uma satisfação com aquilo, né? Quando eu entendi que o filme estava falando da Boo, que precisava dormir no próprio quarto, quando eu percebi que a Boo, ao se associar aos dois adultos de referência, que se a gente pode brincar aí que faz a função paterna e função materna, né? Um é mais acolhedor, o outro é mais duro, o outro quer mandar para o mundo, o outro quer acolher, fica sentido. A gente vai percebendo a importância de se estar junto da criança, acolhendo ela nos medos e inseguranças que ela apresenta, né? Mostrando para ela que tudo bem ela sofrer, mostrando para ela que tudo bem ela se sentir insegura, porque vai ter alguém aqui que vai poder dar a mão para ela e ir junto caminhar. Espero que faça sentido isso para vocês e que vocês possam olhar para as crianças de vocês de igual para igual. Nunca mais de forma hierárquica, de cima para baixo, mas de igual para igual. Nunca mais desrespeitando os desejos dela, mas olhando para ela como um ser que pode vir a ter mais possibilidades se a gente ajudar a olhar as possibilidades que ela tem. Vamos tentar? Agradeço a vocês pela atenção. Até o próximo vídeo.